Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A desigualdade social é um dos desafios mais persistentes e complexos da sociedade moderna. As consequências da desigualdade social afetam não apenas indivíduos, mas também o desenvolvimento econômico e social de um país, gerando um ciclo de exclusão, limitando as oportunidades para milhões de pessoas, agravando problemas estruturais e dificultando o crescimento sustentável. A rede Mundaú Mundo, fundada no bairro do Vergel do Lago, em Maceió, comunidade periférica e vulnerável da cidade, atua na redução das desigualdades em Alagoas, ampliando oportunidades, fortalecendo comunidades e promovendo uma verdadeira transformação na vida de mais de 11 mil pessoas em 3 anos de atuação. Quem vem conversar com a gente hoje sobre as conquistas e novidades da ONG é a psicóloga Alessandra Anselmo, cofundadora da Mundaú Mundo. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Ai, Dani, obrigada pelo convite, né? É uma alegria muito grande compartilhar, né, com a sociedade alagoana os nossos avanços, né, as nossas conquistas em tão pouco tempo de atuação. Não é? Em tão pouco tempo impactando tanta gente, né? 11 mil pessoas, realmente é um resultado maravilhoso. Ale, a Mundaú Mundo vem se destacando em várias frentes, né? Inclusive do esporte à inclusão produtiva. Como que você avalia o impacto dessas conquistas para a comunidade? A gente sabe que o esporte é uma porta de entrada para a transformação social, né? Como é que a Mundaú Mundo tem trabalhado e se organizado para levar isso para as comunidades? Então, Dani, nosso maior público hoje dentro da Mundaú são mulheres, e aí é um histórico assim muito comum, infelizmente, do que a gente vê na comunidade. São mulheres solteiras, chefes de famílias, né? Mães solteiras, vítimas de violência. Vítimas de violência doméstica e outras violências. E outras violências, E aí a nossa atuação nasce aí com o intuito de potencializar essa mulher, porque a gente entende que existem vários talentos dentro da comunidade, né? Então a Mundaú nasce com esse intuito. Vamos promover essa transformação, esse fortalecimento também emocional, porque uma das nossas metodologias é trabalhar também o fortalecimento emocional dessas mulheres, para que elas possam aí ser protagonistas das suas próprias histórias. E aí nasce a Mundaú com esse intuito. Nós conseguimos, com o projeto Cozinha Escola, potencializar essa mulher. Claro, com uma parceria, a gente não consegue fazer nada sozinho, com a parceria da Braskem, para potencializar aí num projeto que a gente aprovou. E aí conseguimos impactar mais de 100 mulheres. Eu queria conversar com você sobre o projeto Cozinha Escola um pouquinho lá na frente, mas eu queria que você falasse assim, do impacto dessas conquistas para a comunidade, né? do trabalho que vocês vêm realizando. Como é que você vê a transformação acontecendo, né? Isso que é importante. É entender a comunidade como um todo, né? Entender que aquela mulher, ela não está sozinha, entender que existem ali aquele núcleo familiar, então nasce esse impacto. Como nós podemos ampliar esse impacto, né? Vendo ali o jovem, vendo ali a criança e adolescente, por isso que nasce sim a ideia de a gente fomentar a questão do esporte, trazer essa questão de acesso, né? De promover aí, ajudar nas políticas públicas também. Então a gente vem com o esporte trazendo essa promoção de fortalecimento cognitivo, emocional, social para essas crianças, e aí não só vendo aquela mulher sozinha, mas todo o núcleo dela familiar, né? Trazendo tudo, esse impacto. Né? Muda Isso. tudo, assim, ela se redescobre como cidadã, como mulher, né? E consegue colocação no mercado de trabalho. Vocês também auxiliam isso? Sim, a gente trabalha também com os filhos dessas mulheres, né, com jovem aprendiz, na inclusão produtiva. Então a gente tem um programa de aceleração, de desenvolvimento desse jovem. Então a gente prepara esse jovem para entrar no mercado de trabalho, né, como trabalhar o currículo, como trabalhar a postura dentro de uma entrevista de emprego, como trabalhar comportamentos que a gente sabe que precisa desenvolver competências socioemocionais dentro do mercado de trabalho. Então a gente consegue ali nas nossas formações fomentar esse comportamento para que os jovens eles possam não
somente entrar no mercado de trabalho, mas é o desafio, né, de permanecer nesse mercado e trilhar em uma carreira, que é o nosso maior intuito, né? É o maior objetivo, né? Isso. Muito legal. E vocês também, para viabilizarem a rede, né, Mundaú Mundo, vocês têm parceiros. Sim. Né, que é o BTG Pactual, a Mott Foundation, etc. Como que essas parcerias se traduzem na prática, né, para atender as comunidades? Como é que isso funciona? Funciona na geração de empregos, de oportunidades, de injeção de capital, de recursos, e isso viabiliza, né, todas as ações de vocês? Como é que se dá isso? Até para outras ONGs que estão nos assistindo, né, que estejam com projetos em andamento, para saber de que forma eles podem trabalhar, né, para atingir esse objetivo. Nós fazemos parte de uma rede, né, que é idealizada pela Mott Foundation. Então, aqui no Brasil, o IDES, né, que é um Instituto de Desenvolvimento Social, eles acabam aí abraçando a gente. Fazemos parte dessa rede de só 14 fundações comunitárias no Brasil. Então, Alagoas só tem a Mundaú Mundo participando. Então, o IDES, eles conseguem fazer todo o fortalecimento organizacional nosso, né, trabalhar também com investimento capital para a gente. E aí coloca algumas metas para a gente, inclusive a gente está participando de um matching, onde a gente capta ali 140 mil, eles conseguem financiar projetos, 75 mil projetos reais em projetos nossos. Então a gente está nesse intuito, né? Então todos esses fortalecimentos ajudam muito, porque a gente faz a transformação territorial. Então a gente está com essa missão aí, a Mundaú tem essa missão de transformar pessoas para transformar territórios. Então como é que a gente faz isso, né? É por meio da inclusão produtiva, é por meio do esporte, da qualificação profissional, de potencializar a cultura do próprio território, né? Então no Vergel a gente sabe que o sururu é o maior patrimônio, né, aí que nós temos de riqueza. Então, por que não potencializar essa cultura? Lógico. Então, estamos aí trabalhando, né, todo esse ciclo, mulher, criança, adolescente, né, para que traga essa potência do próprio território, né, de ver da comunidade se sentir pertencente e mostrar para fora, né, essa grandeza que ela tem. Identificação de perfis de novos líderes, né, líderes comunitários Isso. E líderes na vida de uma forma geral, né? Isso é muito importante. Vocês também fazem parte da Gerando Falcões. Sim, também. A Gerando Falcões, ela é acho que um dos nossos primeiros, né, parceiros aí depois do IDES, que ele vem com essa ideia de potencializar outros líderes sociais, outras organizações sociais. Então tem toda uma formação de acompanhamento, de desenvolvimento de liderança social, de desenvolvimento organizacional, para que a gente consiga aí trazer a expansão desse impacto para outros territórios também, né? Então a Mundaú nasce com isso e a Gerando Falcões, ela vem para fortalecer aí nosso trabalho. Então a gente consegue aí atender, se desenvolver esse líder, potencializar esse líder, né, fazer esse papel de uma fundação comunitária mesmo, né, de transformar aí as suas comunidades. E vocês vêm de uma história, né, de trabalho social com o Instituto Manda Ver, que, né, era liderado por vocês. Para quem não sabe, a Alessandra é cofundadora da rede Mundaú Mundo, que foi fundado pelo Carlos Jorge, oriundo do Instituto Manda Ver, né? Então é importante porque ele já esteve aqui algumas vezes falando das novidades, e o Carlos Jorge é um líder comunitário assim incrível. E todos esses apoios também contribuíram para a formação dele como líder comunitário, né? Vocês passam isso também, identificam, você como psicóloga, identifica esses perfis nas pessoas que vocês atendem lá na rede? Sim, a gente tem muitos perfis de líderes comunitários. Toda a nossa construção, né, no empreendedorismo social ajudou muito, nossas próprias experiências, desafios, né, erros que a gente vai cometendo, né, no caminho, que fazem parte. Então a gente conhece assim, de perto de própria vivência, né? Então conseguir identificar essas potências, eu sempre falo de potência, porque eu vejo grande potência no ser humano. Então, quando a gente consegue identificar, olha, é possível causar essa transformação social, porque nós somos exemplo disso, né? Claro. Com dinheiro, sem dinheiro, né? Mas é ali batendo na porta, insistindo, tendo uma visão clara, né? Uma missão clara. Então, quando a gente consegue identificar essas potências, a gente vai lá, pega na mão mesmo, né? Faz junto, né?
se une às ações também, então a gente vai fortalecendo ali aquela rede também, né? É muito interessante isso. A gente estava falando de esporte no início do programa e recentemente teve a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte, né, que marcou um avanço importante aí nas políticas públicas relacionadas ao tema, e a Mundaú conta com o projeto Mundaú Campeão. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente, como é que ele funciona. Então, nós temos o Mundaú Campeão aí atendendo 100 crianças e adolescentes de idade de 6 a 17 anos, com 2 modalidades de futsal e jiu-jitsu, né, dentro da própria comunidade. Meninos e meninas, Meninos, né? E meninas. E Dani, pasme, e que bom que as mulheres, né, as meninas aí estão em grande destaque, em grande maioria dentro das nossas modalidades, né? Então, estamos aí dando nome, isso é muito bom. Nós estamos faz todo esse acompanhamento, né, da criança, de estar inscrito numa escola, precisa estar dentro, né? E a gente faz esse acompanhamento psicossocial também, porque a gente sempre enxerga aquela criança não somente ali dentro da modalidade, mas além daquilo, né? Ela tem uma casa, ela tem uma família ou não tem, né? Quem é aquela criança ali como um todo? Quem é a família daquela criança? Então a gente faz todo o acompanhamento psicossocial dela também, né? Juntamente com a equipe multidisciplinar. Então a gente faz todo esse acompanhamento, faz reuniões de acompanhamento, de plantões pedagógicos, né? Trabalha também algumas palavras transformadoras durante as aulas, né? Além da técnica, mas também essa formação cidadã delas, né? Então tem sido lindo esse trabalho. Nossa, que bom! E você identifica atletas, né? Você vê crianças a partir de 6 anos de idade, a gente vê essas ginastas todas, o caso da Rebeca Andrade, sim, por exemplo, que começou de pequena, também oriunda de comunidade carente, enfim, ela começou a treinar desde pequena, entrou no projeto social e olha ela aí, né, uma campeã, tricampeã, campeã olímpica, enfim, um espetáculo de menina que foi, cria de um projeto social comunitário, né? Então a gente não sabe quantos talentos se escondem nas comunidades e que por meio desses projetos sociais a gente consegue dar luz, né? Ou colocar o holofote nessas crianças para que sejam futuros atletas, né? E campeões brasileiros, né? Dos quais a gente se orgulha tanto, né? Um outro programa bem bacana de vocês é o Cozinha Escola, que você estava falando, né? E já qualificou mais de 100 mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente sabe que o mercado gastronômico ele cresce muito, né? Cresce a cada ano, e principalmente aqui em Alagoas, com o setor hoteleiro, né? Hoje é um setor bem fomentado de bares e restaurantes e hotelaria. E hoje vocês já qualificaram 100 mulheres, né? Quantas mulheres hoje vocês têm no projeto? Como é que ele funciona? Quem é elegível? Então, são mulheres da própria comunidade a partir de 18 anos, né? Que sejam moradores ali de Vergel e comunidades vizinhas, Trapiche, Pontal. Então, são aquelas comunidades ali mais próximas. Elas não precisam ter um nível de escolaridade, né? Porque a gente entende que a questão do território... Do acesso à educação é mais difícil. Isso, então a gente acaba incluindo, sim, adaptando muitas vezes algumas metodologias nossas. Então a gente, quem não sabe ler e escrever, a gente adapta apostilhas para a questão de áudio, então a gente vai adaptando a realidade daquela aluna. Em paralelo, só te cortando rapidamente, vocês têm algum projeto de alfabetização lá na Rede Mundaú? A gente tem, mas ainda no próprio papel, ainda não colocamos para funcionar, mas temos sim um projeto de alfabetização, porque a gente identifica que tem muito, né? Então a gente agora está focando um pouquinho mais nas crianças, para mudar essa realidade. E aí estamos expandindo, e porque é uma própria necessidade da comunidade, então a gente tem essa relação muito boa, então, olha, eu acho que é interessante, né, vocês... Impacta nos outros projetos, né? Então eles acabam pedindo, né, elas acabam, né, a maioria mulheres acabam pedindo, assim, e a gente tem escutado muito, né, quais são as demandas, porque não dá para fazer transformação social sem ouvir a comunidade. Então, sem dúvida, imagina. Eu sempre falo que para ter transformação social a gente precisa se envolver, então essa escuta, esse envolvimento de estar ali na ponta das visitas, né, de ser intencional com a comunidade, então é isso que fazem os projetos darem certo, né? Sem dúvida, imagina, né? Então, assim, tudo começa pela educação.
né? E pela educação básica, ou seja, a alfabetização, Sim. né? Pelo menos a alfabetização. E você vê, isso impacta até num projeto como o Cozinha Escola, porque elas têm que ler receitas, seguir metodologias, aí tem que guardar tudo de cabeça, fazer as coisas de olho. Complicado, né? Mas aí como é que vocês adaptaram, por Então, exemplo, para as... Faz pelos áudios, as né? E analfabetas. elas conseguem ali gravar as aulas, né? Com autorização ali da professora. Nossa instrutora, ela é do próprio território, isso faz um diferencial, assim, Dani, enorme. Imagino. Porque ela teve uma própria história, né, de estar ali, de começar, é autodidata, nossa professora ali, ela é uma empreendedora, então é um próprio exemplo de que é possível, Claro. se, né, tá ali perto, então a gente vai adaptando. A linguagem também é muito adaptável à realidade delas, então a gente pega ali e ensina desde as boas práticas, né, na cozinha, como a questão mesmo de qualificação, né, de como fazer aquele salgado, de fazer o salgado do sururu, né, de como... O caldinho. Do caldinho, então a gente tem toda aquela cautela ali, né. E norma de higiene também, Isso. né, Alessandra? Porque a cozinha, ela precisa começar pela higiene. Então, muitas vezes, algumas mulheres não têm noção de higiene, né, por conta da extrema pobreza, né? Vocês também compartilham essas noções com elas? Sim, a gente tem no nosso módulo inicial, né, na parte de cozinha, elas passam primeiro pelo desenvolvimento pessoal, né, junto com trabalhar habilidades, fortalecimento, passa pela parte de qualificação, depois elas finalizam com a parte de um módulo de empreendedorismo, que são noções básicas ali para empreender, porque algumas optam pela questão de empreender, porque são mães, chefes de famílias ali, e acaba que fazer o seu horário, consegue ali driblar, né, a rotina do dia a dia. Então a grande maioria acaba migrando para o empreendedorismo, né? Algumas querem entrar, né, querem trabalhar em grandes restaurantes, mas precisam dessa qualificação. Então, mas a grande maioria elas vão para o empreendimento, abrem seus próprios negócios. Olha, que bom. E aí a gente vai vendo assim mulheres que desistiram do seu negócio, porque a gente sabe que o empreendedor precisa de uma resiliência, né? E dos desafios da vida, né? Com investimento. Então a gente faz esse acompanhamento também. A gente não só forma e larga lá, né? Se vira, não. A gente faz esse acompanhamento, né? Semanalmente a gente tá ali mandando no grupo, olha, compartilha, né? Fortalece. Eu sempre prego essa política com elas, olha, mulheres fortalecem mulheres, né? E aí elas vão colocando lá as produções, olha, eu consegui abrir meu negócio, segue meu negócio, então ali vai fortalecendo. Então é uma rede muito bacana. Muito legal. Vocês também têm o programa de emprego e renda, né? Em parceria com a Gerando Falcões, que vem preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. Quais são os impactos que vocês já vêm percebendo nisso, assim? O pessoal, como você falou, nas mulheres, né? Elas são empreendedoras e tal. E os jovens? Hoje em dia os jovens têm mais o perfil empreendedor ou eles ainda buscam por emprego, né? Para gerar renda? E isso é uma iniciativa que eles têm um pouco mais tarde, a partir dos 20 anos, ou você já consegue identificar a partir dos 16, 17 anos? Dani, a partir de 16 anos, a gente já percebe esse interesse maior para entrar no mercado de trabalho e não empreender. Então, eles querem ter essa experiência, né, de gerar renda, de ter a carteira assinada. Isso, de ter a sua carteira assinada, de ter seu primeiro salário ali, de fazer suas conquistas, de contribuir em casa, porque a grande maioria pensa muito, né, de contribuir em casa, de ter essa independência financeira, de traçar novos sonhos, né, trilhar a carreira, né, muitos querem fazer, por exemplo, um cursinho para ajudar a entrar no Enem ali, né, potencializar a sua nota, então ver ali como uma possibilidade que aquilo, né, que entrar no mercado de trabalho pode ser sim uma possibilidade de pagar o seu próprio cursinho, já que a família muitas vezes não tem condição de pagar. Então, eles querem essa autonomia. O perfil dos nossos jovens é querer, de fato, entrar no mercado de trabalho. A grande maioria são jovens aprendizes, a gente já tem um impacto aí, né, de 30% dessa formação agora no primeiro semestre. Nós conseguimos direcionar para o mercado de trabalho, então a gente faz também esse acompanhamento de como é que está se desenvolvendo, como é que está sendo essa percepção, né? Se está se adaptando ou não, então vez ou outra a gente vai lá, liga, a gente faz esse contato com a empresa também, porque a gente vai lá bater de porta em porta nas empresas para dizer, olha,
dá uma chance, é possível, né? Então a gente tem esse contato com as Vocês empresas. fazem esse trabalho, né? Trazendo a vaga até o jovem. Isso. E aí a gente faz esse trabalho assim muito bacana, né? E quando eles vão sendo convocados para entrevista, olha, eu fui chamado para entrevista, né? Eu me posicionei de uma forma melhor, eu estava super nervoso, mas a formação me ajudou muito, trabalhar a minha autoconfiança. Então a gente sabe que às vezes é tão mínimo ali rápido pra gente, porque algumas formações é um pouquinho mais rápido, a gente queria fazer um trabalho mais demorado, né, ali de acompanhamento, mas não consegue, mas que a gente sabe que tem plantado sementes e que tem dado muito certo, e tem dado muito retorno, né, a gente tem conseguido firmar esses jovens dentro do mercado. Nossa, que maravilha! Vocês estão entre as concorrentes do prêmio Melhores ONGs, né, um dos mais relevantes do Brasil, Isso. com 3 anos de atuação, né? O que esse reconhecimento representa para vocês, né? E como também pode impulsionar ainda mais a atuação da organização? Porque você falou que vocês são apenas 14 ONGs que fazem parte do impulsionamento do IDES, é isso? Então, aí vocês agora estão concorrendo ao prêmio Melhores ONGs, né? O que isso representa para vocês? Ainda não é uma conquista assim imensurável, porque isso mostra muito do nosso trabalho, do impacto social que nós estamos causando dentro da comunidade. E a credibilidade, né? Isso, então ajuda muito, muito, por exemplo, nas nossas captações, né? Ver que lá Mudar o Mundo, vai, né? Já estou acreditando nisso, vai ser selecionada como melhor ONG aí de Alagoas. Ela tem essa credibilidade para o parceiro que quer investir, né? Da transparência, de fazer processos de gestão de forma correta, como uma empresa privada. Então, claro, tem só não tem cuidado. fins lucrativos, mas é uma empresa. Né? Então, tem todos os critérios lá que a gente consegue cumprir, né? Se inscreve lá. Então, para a gente isso ajuda muito no nosso fortalecimento institucional. E ajuda muito também na nossa credibilidade enquanto organização. Então, nossa, isso é muito bom pra gente. Tô torcendo muito, tem que vir aqui contar. Sim. Quando vocês ganharem esse prêmio, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem quer empreender socialmente, né? E para quem também está em busca de orientação, que está nos assistindo, nosso programa vai lá pela TV aberta. Então, a acessibilidade ele é muito grande. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Tá pra cá? Pode ser para essa câmera aqui. Eu falo para vocês que é possível sim, né, com pouco recurso. É possível quando a gente tem uma missão, quando a gente tem um propósito de vida, quando a gente tem uma visão muito clara daquilo que a gente quer. Ninguém caminha sozinho, então busque conhecimento, busque oportunidade. Nós da Mudar o Mundo, nós estamos abertos, né, para te acolher, para te receber, para te impulsionar naquilo que é preciso. Então segue a gente, acompanha o nosso trabalho. Vai que dá, é possível sim fazer uma transformação social, pequenas ações causam grandes transformações, então para causar a mudança de um território é possível, né? Começando com um pouquinho, e aí uma grande transformação vai acontecer e mudar a vida de várias comunidades e gerações. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, nós temos vários exemplos, né? Como eu citei aqui da Rebeca Andrade e de outras pessoas. E a gente sabe que o seu trabalho faz toda a diferença para o mundo. Não só para a sociedade alagoana, mas se cada pessoa tivesse uma iniciativa dessa, nossa, ia ser assim, muito, muito legal para a nossa sociedade. Alessandra, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada pela acolhida, de sempre se receber a gente, né? Para compartilhar nosso trabalho. É um prazer. E também é um prazer ter você aqui com a gente, nos assistindo toda semana. E na semana que vem tem mais. Até o próximo Alagoas em Pauta.